Olá, bom dia, eu saúdo a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus, o Cristo. Eu quero pedir que você se inscreva aqui no canal, deixe o seu like, também que você compartilhe esse vídeo, e que você venha deixar o seu comentário também aqui no vídeo. Vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai amado e querido que estás nos céus, graças te damos, ó Deus, Criador dos céus e da terra, nessa manhã orando ao Senhor, te agradecendo, meu Deus, pelo dia, orando para que o Senhor venha ter misericórdia daqueles que vão ouvir essa palavra, que recebam força, recebam alegria, recebam a cura, recebam a graça de Deus em suas vidas. Nesta oportunidade, nesse momento, eu oro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e graças a Deus. Amém, meus irmãos? Meus queridos e amados, hoje eu quero trazer aqui uma passagem bíblica que se encontra no livro de Provérbios, capítulo de número 3, versículo de número 11. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, que diz assim a santa palavra de Deus. Provérbios, capítulo de número 3, versículo de número 11, que diz assim a gloriosa e palavra de Deus. Filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te aborreças com a sua repreensão, porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o Pai ao Filho a quem quer bem. Queridos e amados irmãos, esses dois versos da palavra de Deus aqui do Provérbios de Salomão nos explica, nos conta, nos exorta, nos chama a compreender e entender aqui a palavra do Senhor, de que nós devemos aceitar a repreensão de Deus, aceitar a vontade de Deus na minha e na sua vida, nas nossas vidas, porque a vontade de Deus, ela prevalece. A vontade de Deus na nossa vida, ela produz muita coisa boa, A repreensão de Deus na nossa vida, ela nos produz paciência, compreensão, entendimento, Entender a forma e a maneira de Deus trabalhar, de Deus agir. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então nós temos que ter essa compreensão, nós temos que ter esse entendimento, nós precisamos glorificar o nome do Senhor. Por isso, por quê? Porque Deus tem cuidado de nós, porque Deus, Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Então, quando Deus nos repreende, nós não devemos ficar aborrecido, se aborrecer com Deus, Mas Deus, Ele prova quem Ele ama. Deus, Ele prova que Ele chamou para a sua obra, para a sua casa, para a sua salvação. Jesus disse para os discípulos: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo e vocês vão vencer também. Então a repreensão do Senhor, ela é bem-vinda. A repreensão do Senhor, ela nos traz aprendizado. É a escola de Deus. É a escola do Senhor para as nossas vidas. Por isso que a palavra de Deus, quando abrimos, é uma espada de dois gumes. Corta para frente e corta para trás para os ouvintes. Sempre que nós abrimos a Bíblia, a palavra de Deus, para lermos, ela vai nos cortar, ela vai nos repreender em alguma coisa que nós não estamos certos. Não tem ninguém na face da terra que venha abrir a Bíblia, a palavra de Deus, que ele não tenha algo a melhorar, a consertar, a se converter. Claro que temos. Quando nós estamos nos humilhando, como diz lá em
Segundo Crônicas, capítulo 7, verso 13 e 14. Quando nós nos humilhamos, aí nós oramos. E quando nós oramos, nós buscamos a face do Senhor. E aí vem a conversão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porque a profundidade de buscar a face de Deus nos revela muita coisa que nós estamos no nosso percurso está errado e precisa ser consertado. Precisa ser colocado diante do Senhor, diante de Deus. Da sua palavra. A palavra de Deus, ela é uma lanterna boa. Ela é um farol muito potente, a palavra de Deus. Ela, com certeza, é um farol muito forte. Aonde a palavra de Deus, ela é uma lâmpada muito grande, muito potente. Aonde acende uma lâmpada, logo você vê os defeitos, né, da casa, do quarto, vê um cisco que está no chão, você vê algo que precisa ser feito, você vê logo uma limpeza que precisa ser feita. Assim é a palavra de Deus quando nós lemos. Quando nós nos debruçamos diante dela, da palavra do Senhor, nós compreendemos qual é a repreensão de Deus no dia de hoje, naquele dia. E o que nós nunca fizemos ainda, e que precisamos fazer para agradar o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, que é digno de toda a honra, de toda a glória e de toda a adoração. Amém? E o versículo 12, irmãos, diz: porque o Senhor repreende aquele que ama, assim como o Pai ao Filho, a quem quer bem. Deus, ele repreende a quem ele ama. Se você ama, você repreende, você exorta. Se você não ama, ele não repreende. Se um pastor, um líder chamado por Deus, ele não repreende, não tem repreensão na igreja que ele prega, no ministério da pessoa, na casa dele ele não repreende ninguém, ele deixa as coisas correr solta, está faltando algo de Deus na nossa vida. Porque aquilo que está errado na minha casa, na sua casa, precisa ser colocado em conserto. Tem que ter uma repreensão, para melhorar os nossos filhos. Quando tem coisa que não está bem, nós temos que repreendê-los, porque aquilo não está certo. Começa logo com nossos filhos, com a nossa casa, com a nossa própria família. Assim também é com a família de Deus. Assim também é o povo de Deus. Assim também é o Senhor nosso Deus, o Senhor Jesus. Ele nos repreende. Por que Jesus nos repreende? Porque Ele nos ama. É só você ler, nós lemos as cartas de Apocalipse. Lá você vai ver Deus repreendendo o primeiro anjo da igreja, Jesus ali. E depois a igreja a se consertar, a voltar ao primeiro amor, a mudar a rota, a continuar na humildade, servindo ao Senhor em espírito e em verdade. Nós vamos ver a repreensão de Deus. Deus nomeando quais pecados não há de herdar o reino do céu. Fala dos tímidos, fala dos covardes, fala daqueles que se desviam para os caminhos tortuosos, fala de tantas coisas a palavra do Senhor, o Senhor Jesus. Então, lá no livro de Tiago, a Bíblia diz que o homem de coração dobre, Jesus fala ali naquela palavra, carta de Tiago, mas ali é a palavra de Jesus Cristo. Diz que o homem de coração dobre de dois pensamentos não receberá nada do Senhor. Ele não receberá nada do Senhor. Então nós temos que ter ouvidos espirituais. Não é ouvidos aparelhos, mas ouvidos espirituais para compreender o que Deus fala conosco. Louvado seja o nome do Senhor. Bem-aventurado o homem que acha sabedoria e o homem que produz conhecimento. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, amados, a repreensão, aquele que aceita a repreensão, ele é bem-aventurado. Aquele que aceita a repreensão de Deus, para começar, ele é bem-aventurado.
é uma pessoa mansa, é uma pessoa que compreende a vontade de Deus, é uma pessoa que quer melhorar, que quer crescer espiritualmente, não quer permanecer, né, numa estatura que não cresce nunca, não, ele quer crescer, então ele tem humildade para aprender, para ouvir a palavra, para ter crescimento na sua vida, louvado seja Deus. Por quê? Porque, irmãos, o homem que acha a sabedoria é o homem que produz conhecimento, né? Primeiro, a pessoa ouve a palavra de Deus e aceita a repreensão. Na repreensão ele vai adquirir conhecimento, diz a palavra de Deus, né? E ele vai produzir, ele vai achar sabedoria, e nessa sabedoria que ele acha, ele vai produzir conhecimento, para que ele possa também ensinar os outros, levar a palavra de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Ele tem que ter capacitação, ter que ser capacitado por Deus, né? Deus, ele nos prova, né, para saber se nós aguentamos, se nós somos mansos, para sermos capacitados a achar a sabedoria e também produzir conhecimento. Louvado seja Deus, porque é melhor a sua mercadoria. Aleluia. Que artigos de prata, e maior o seu lucro que o ouro mais fino. Amém, meus irmãos? Então é assim a palavra de Deus, né? Porque é melhor a sua mercadoria do que artigo de prata, e maior o seu lucro que o ouro mais fino. Qual é o melhor? A riqueza ou a sabedoria? A sabedoria. Qual é o melhor? A sabedoria de Deus, é lógico, né? Deus perguntou para Salomão: Salomão, o que é que tu quer? O que tu quiser eu te dou. Salomão disse: Senhor, me dá sabedoria para conduzir o povo. Me dá sabedoria, Senhor, nesse reino. Eu quero sabedoria, Senhor, me ajuda. Com sabedoria. O que é a sabedoria? Servir a Deus. O que é a sabedoria? Temor do Senhor. O que é a sabedoria? Mateus 6,33. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas, diz a palavra de Deus. Então aí vem uma atitude de sabedoria. E aquele que está sempre ali firme nos caminhos do Senhor, é aquele que permanece, é aquele que está de prontidão. Esse é sábio, esse é prudente. Esse não segue o conselho dos loucos, mas é um homem, é uma mulher prudente, é um servo de Deus prudente. Louvado seja o nome do Senhor. Aí vale muito mais que ouro e prata. A pessoa que tem temor do Senhor, a pessoa que, a mercadoria que ele recebeu, que ele tem, que é a sabedoria, o conhecimento, ele aceita a repreensão de Deus para melhorar, para ser melhor, esse cresce verdadeiramente. Esse é o que vai crescer, o que vai permanecer dando fruto na obra de Deus. Que Deus abençoe a sua palavra, né? Em nome de Jesus. Versículo 15, nós vamos encerrar aqui. Mais preciosa é do que os rubis, e tudo o que mais possas desejar, não se pode comparar a ela. Então a sabedoria, irmão, o conhecimento, nem ouro, nem prata, nem rubis, nem as pedras mais preciosas que tem no planeta Terra, é maior do que a sabedoria, uma pessoa sábia. Uma pessoa que teme a Deus, uma pessoa que serve a Deus de contínuo. Não é servir a Deus apartado, a não ser por motivo de trabalho, de força maior. Mas é uma pessoa constante nos caminhos do Senhor. Ele é, ela é, seja em qualquer circunstância, né? A pessoa está ali firme, é uma pessoa que ora, é uma pessoa que está firme, é uma pessoa que está ali, é uma coluna na casa de Deus, na obra de Deus. E assim é considerada uma pessoa sábia, uma pessoa que teme a Deus, né?
cai no versículo de Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus abençoe a sua vida, a sua palavra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém, e graças a Deus. Fique na graça, fique na paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe o seu dia, e que você venha estar sempre escolhendo servir a Deus em primeiro lugar. Não vale a pena deixar Jesus, mas vale a pena continuar servindo o Senhor. Deus abençoe a sua vida, fique na paz do Senhor.